Graça e paz, amados, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça com abundância sobre a sua vida. Amados, hoje estamos aqui para meditarmos em torno de um texto, ou melhor, de dois textos, que tem trazido alguma confusão para a vida das pessoas. O tema desse vídeo de hoje é: Jesus Cristo é Deus? E fundamentado nesses dois textos, um que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 6 e 7, e o outro que está em 1 João, capítulo 5, 20, muitas pessoas têm feito uma confusão, têm tido um entendimento indevido da palavra de Deus e muitas vezes entra em contradição com outros textos, porque através desses dois textos as pessoas afirmam que Jesus é Deus, que ali está escrito que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador de todas as coisas. Amados, eu lamento dizer isso para quem tem essa crença, né? Quem abraça essa crença com todo o carinho, mas não é isso que está escrito ali. Nós temos que amar a Jesus, sim, nós temos que aceitá-lo como nosso Senhor, Salvador e Redentor, sim, mas dentro da verdade. Ele mesmo disse para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós temos vivido aí em cima de dogmas que foram criados pela Igreja Católica, pelos pais da Igreja, desde muito tempo atrás e tem sido implantado na mente das pessoas. Hoje nós queremos desmistificar isso. Nós queremos trazer o entendimento correto desses textos. Porque na realidade, meus amados, nós temos como promessa de Deus. Deus prometeu para toda a humanidade, através de Moisés, Deus profetizou que ele enviaria para nós um profeta semelhante a Moisés. O que ele estava querendo dizer? Moisés, agora nesse período de libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito, você é o meu líder. Então você está conduzindo o meu povo, eu estou usando você como meu profeta, você está conduzindo o meu povo para o lugar que eu indiquei. Mas depois de você, Moisés, eu vou enviar um outro profeta semelhante a você. E eu vou colocar as minhas palavras na boca deste profeta. De modo que todo aquele que ouvir as palavras que este profeta falar em meu nome e não obedecer, eu requererei dele satisfações. Então, veja que Deus já profetiza em Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo de número 18 e 19. Deus profetiza já em Moisés que ia enviar um outro profeta. Ele não ia enviar um Deus, ele não ia enviar um filho, ele não ia enviar um semideus, ele iria enviar um profeta. E neste profeta, na boca deste profeta, ele colocaria a palavra dele. E quando isso aconteceu? Nós temos lá, quando Jesus sai das águas do Jordão, saiu das águas do batismo, quando ele está saindo do Jordão, o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre ele na forma corpórea de pomba e habita nele, e fica nele, e permanece nele, e vem fazer morada nele. E quando Deus está derramando este Espírito dele sobre Yeshua, sobre Jesus, o que Deus diz? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E derrama o Espírito dele em Yeshua, em Jesus. Então observe que Jesus era um homem normal, comum como outro qualquer, carne, sangue, normal, com todos os requisitos de ser humano, que nasceu nesse mundo também sob maldição, porque é lei de Deus que, através da lei do pecado do Éden, toda a terra estava maldita. E todo aquele que nascesse aqui, todo aquele que vivesse aqui, nasceria sob maldição. Então Jesus cumpriu essa lei também. Jesus não aboliu nenhuma lei, Jesus não revogou nenhuma lei, ele cumpriu toda a lei de Deus. Tudo aquilo que Deus determinou para ele, ele cumpriu. Como homem, ele como homem cumpriu a determinação de Deus. E precisava ser, porque o pecado do Éden foi feito por homem. E para pagar o pecado tinha que ser homem.
Então, Jesus, homem eleito, predestinado por Deus, nasceu do ventre de uma mulher, homem, normal, com corpo, alma e espírito como qualquer outro. E quando ele sai das águas do batismo, que ele sai das águas do Jordão, ele recebe a plenitude da palavra de Deus. Deus não disse que colocaria a palavra dele na boca de um profeta? Então, Deus estava ali derramando a palavra dele sobre Yeshua naquele momento. E Deus diz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E derrama o Espírito sobre Yeshua. Porque o Filho unigênito de Deus é a palavra de Deus, como está lá em João 1, de 1 a 4. É só você verificar. Muito bem, então dentro desse contexto nós temos que Jesus é um profeta que recebeu a unção de Deus, por isso é que ele é chamado de Messias, porque Messias vem do hebraico Mashir, que significa ungido. Por isso que ele é chamado de Cristo, porque Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E Deus o ungiu com a palavra dele para que ele fizesse a missão. Então, Jesus é o portador da palavra de Deus. E lá no Evangelho de João mesmo, também na sequência, depois de João de 1 a 4, na sequência, a palavra de Deus ali em João diz que todo aquele que receber o Espírito de Deus, lhes é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então, todo aquele que está cheio do Espírito de Deus pode ser chamado filho de Deus. Por isso que nós nos tornamos filho por adoção. Porque quando somos adotados por Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tem que fazer morada em nós, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos o poder de ser chamado filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus está em nós. Agora, aquele que não se converte não é filho de Deus. É apenas e tão somente criatura. Amém, amados? Então, essa é a visão de Jesus, homem, cuja natureza divina ele não recebeu no ventre de Maria. A natureza divina que ele carregou, ele recebeu na saída do Jordão, depois que ele foi batizado. Quando ele estava saindo das águas do batismo, ele recebeu a natureza divina, que foi o Espírito de Deus que desceu sobre ele e o ungiu, dando a ele o direito de ser chamado filho de Deus. Muito bem, então quando nós olhamos tudo isso, nós temos que desmistificar esses dois textos que nós falamos no começo. Que esses dois textos têm feito uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. O primeiro deles é o de Filipenses 2, de 6 a 7, que diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha bem, sendo em forma de Deus, não que ele era Deus. Sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo ele tendo uma forma de Deus, por que sendo em forma de Deus? Porque ele, Jesus, homem, carne, estava cheio do Espírito de Deus. Então ele estava numa forma de Deus, porque estava cheio do Espírito de Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Por que aniquilou-se a si mesmo? Não é que ele esvaziou-se da divindade. Ele não tinha essa divindade, ele recebeu ali no Jordão. O que acontece é que esse aniquilou-se a si mesmo é o que ele mesmo pregou. É o que o próprio Yeshua pregou para nós. Que aquele que quisesse segui-lo, negasse-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É você deixar de lado o seu querer, a sua vontade, os seus interesses pessoais, para ter a glória de Deus, para ir atrás dos interesses de Deus, para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Isso é negar-se a si mesmo. Foi o que ele fez. Negou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, né, tomando a forma de servo. Quer dizer, mesmo estando cheio do Espírito de Deus, ele não se achou Deus. Ele tomou a forma de servo. E, como forma de servo, ele se fez igual aos homens e foi servir aos homens, mesmo ungido por Deus e cheio do Espírito de Deus. É isso que o texto diz. Não está dizendo aqui que Jesus é Deus. Está dizendo que ele, mesmo estando numa forma de Deus, porque estava cheio do Espírito de Deus. A razão disso. Agora, lá em 1 João, capítulo 5, versículo de número 20, vamos ver o que diz lá. 1 João, capítulo 5,
versículo de número 20. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bom, para que nós entendamos esse texto como ele deve ser entendido, nós teríamos que ler todos os textos, os versículos anteriores, né, que começa desde lá do capítulo 5, lá no começo do capítulo 5, do versículo 1. Então nós teríamos que vir lendo tudo isso. Você pode fazer isso aí na sua casa e você vai chegar à conclusão do que eu vou dizer agora. O que acontece é que aqui, João está falando, nessa primeira carta, ele está falando de Deus, da grandeza de Deus, daquilo que nós devemos ter, da nossa reverência, do que nós devemos fazer em relação a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Então ele vem falando de Deus. Quando chega aqui no versículo 20, ele diz: e sabemos que já o Filho de Deus, olha, então já não é o Deus, agora é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O Filho de Deus está sendo chamado Yeshua, Jesus, porque ele está cheio do Espírito de Deus, trazendo a palavra de Deus, que é o Filho unigênito de Deus. Então ele tem todo o poder de ser chamado Filho de Deus. Então já sabemos que o Filho de Deus é vindo, quer dizer, a palavra de Deus é vinda para nós. Deus prometeu enviar, colocar na boca de um profeta, e ele fez isso, e agora essa palavra veio para nós. E nos deu entendimento para nós conhecermos o que é verdadeiro. Esta palavra de Deus, este Filho de Deus, trouxe para nós um entendimento para que nós conheçamos o que é verdadeiro. Aí tem um ponto e vírgula, encerra uma ideia. E no que é verdadeiro estamos. Sim, e que no que é verdadeiro estamos. Por quê? Porque Jesus, cheio da palavra de Deus, é a verdade. Por isso ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer, no Filho, não no Deus. No Filho de Deus, não em Deus. Este é o verdadeiro. Aí tem um ponto. E em seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Encerrou a ideia. Aí abre novamente uma nova ideia, voltando ao começo, ao contexto dos versículos anteriores, aonde vem falando de Deus. Aí diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o que o apóstolo está dizendo? Depois que ele falou todo de Deus, ele falou de Jesus como o Filho de Deus, que traz a verdade, que é a verdade, né? E que através desta verdade nós conhecemos o que é verdadeiro, e através dessa verdade que nós conhecemos o que é verdadeiro, né, nós passamos a conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isto que está sendo falado aqui. Não está dizendo aqui que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, nem que Jesus é o Deus Criador. Jesus, meus amados, é o homem nascido do ventre de Miriam, né? Filho de Miriam e de Yosef. Este é Jesus, este é Yeshua, o homem carnal, igual você, igual eu, completo como nós somos, um homem normal. E que a maravilha de toda a missão dele está no fato dele ser homem. Porque quem pecou foi homem, quem tornou a terra maldita foi homem, logo é um homem que tem que corrigir. Assim como um trouxe para o pecado, o outro vai tirar do pecado e levar para a glória. É o caminho contrário. Então, este Jesus maravilhoso que se deu por nós como homem, ele se entregou, ele viveu aquilo que nós talvez não tivéssemos condições de viver, para nos dar garantia de vida. Ele foi um escolhido de Deus, ele foi um predestinado de Deus, nasceu do ventre de uma mulher, normalmente dentro das leis da natureza, ele nasceu de uma gravidez e de uma gestação normal, apenas guiada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, né? Mas que dentro dos padrões normais da natureza, das leis da genética, nasceu homem. E aos 30 anos, depois que ele sai das águas do batismo, que ele sai do Jordão, ele recebe a unção de Deus. Então ele se torna o ungido, o Messias. Ele se torna o ungido, o Cristo de Deus. Aí ele recebe a natureza divina e passa a fazer a obra messiânica a partir daquele momento. Logo, ele é chamado Filho de Deus porque ele é o portador do Filho de Deus. Ele recebeu nele toda a plenitude da palavra de Deus, que é o Filho unigênito de Deus. Nós temos isso já explicado em outros vídeos no canal. É só você dar
voltadinha lá, que você vai encontrar vários vídeos do canal que clareiam melhor este fato. Nós não vamos entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Amém, amados? Então, esta é a verdade. Yeshua, Jesus, é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, com toda a maravilha da sua missão, com todo o amor que ele dedicou, mas como um homem para nós. Ele morreu como homem no nosso lugar. Ele estava, até o momento da cruz, ele estava cheio do Espírito de Deus. Mas no momento que ele estava lá na cruz, ele estava sozinho. Ele morreu como homem sozinho, porque para pagar o pecado do Éden tinha que ser homem e ser sozinho. Não podia ser Deus. Deus não pecou. Quem pecou foi Adão, foi um homem. Então um homem tinha que pagar. Ah, mas Jesus nasceu sem pecado. Olha, Jesus não pecou voluntariamente nesse mundo, porque ele foi um homem que foi educado dentro da palavra de Deus, ele já era um eleito, era um predestinado, ele foi conduzido dentro da palavra de Deus para poder fazer essa missão. Então ele não teve pecados humanos como nós, aqui de ficarmos aí muitas vezes contestando as coisas de Deus e cometemos os prazeres da carne. Mas Jesus já nasceu sob maldição como todo homem, porque todo aquele que nasce do ventre de uma mulher neste plano terrestre nasce sob maldição. Porque quando Adão pecou, Deus amaldiçoou toda a terra. E Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então, ele já nasceu dentro dessa maldição. Ele já carregava sobre ele a maldição do pecado. Ainda que ele não tivesse pecado. Mas o pecado de Adão pesava sobre ele. E por isso, ele tinha que pagar esse pecado para se libertar dele e poder libertar também a humanidade. Vê que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, nós temos que ter por ele toda a reverência, reconhecê-lo como nosso Senhor, único Redentor e Salvador nosso. Temos que assumi-lo como nosso Redentor e Salvador. Temos que reverenciar a memória dele e temos que seguir os ensinamentos dele. Porque foi ele quem nos resgatou para Deus, ungido por Deus para nos levar de volta a Deus. Amém, amados? Esta é a verdade da palavra de Deus. Não adianta querer fantasiar, não adianta querer criar sonhos, ilusões e alucinações para poder ficar aí pregando em nome da palavra de Deus. Isso é heresia e é pecado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo inunde a sua vida. A luz do Espírito Santo clareie a sua mente, o seu entendimento, o seu raciocínio, o seu coração, o seu sentimento e dê a você, a cada dia, qual é a boa, agradável e verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus.